pessoal, sejam bem-vindos ao Podcast da Mineração, aqui no canal oficial do Podcast da Mineração no YouTube. Lembrando que somos o primeiro podcast sobre mineração, geologia e meio ambiente do Brasil. Neste novo programa, vou falar sobre a prática ilegal das atividades de mineração, pois sempre estão surgindo notícias a qual a ação da polícia junto com agentes fiscalizadores ao quais encontram lavas clandestinas, retirando minério da natureza, ou seja, executando ilegalmente a mineração. Mas lembrando, isso não é a mineração. Vou falar dessa diferença. Fique até o final para entender que se deve dizer que tal empresa ou tal pessoa está fazendo a prática de ilegal da mineração e não falar que ela está fazendo mineração ilegal. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, se inscreva aqui no canal, marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Assista todo o nosso conteúdo que é gratuito e de qualidade. Meu nome é Johnny Peterson, este é o Podcast da Mineração e vamos ao vídeo. Vou explicar de forma sucinta todas as etapas que um local necessita para se tornar realmente uma mineração. O cerne da palavra mineração é a forma de extrair minério da natureza. Logo, para um local, por assim dizer, se tornar uma mineração, deve ser considerada etapas principais que são prospecção, pesquisa, avaliação e explotação. A prospecção é a etapa inicial, que consiste em encontrar um alvo, ou seja, um local que possui um potencial econômico. Este pode ser feito de várias maneiras. Há uma interpretação de mapas topográficos, por exemplo, visualização de imagem de satélite, pesquisa bibliográfica ou equipamentos mais precisos, como por exemplo para levantamento geofísico. E sempre com o objetivo de encontrar uma região com um ou mais minérios, para que este se torne uma jazida, que nada mais é que uma concentração local de uma ou mais substâncias que tenham valor econômico, seja ou na superfície ou no interior dela. Com o alvo definido, inicia a pesquisa mineral. A partir daqui, todas as etapas devem ser protocoladas na Agência Nacional de Mineração, ANM. Daí se faz o requerimento, a qual é precedido de um plano de pesquisa e em seguida criada uma campanha para verificação se o local é economicamente viável, que em casos mais simples pode ser uma análise regional e em casos com a necessidade de mais detalhes pode ser uma campanha de sondagem, que é a etapa onde se perfura o solo a fim de conhecer a espessura de todo o corpo do minério. Tendo esses dados em mãos e utilizando técnicas geológicas que se quantifica e qualifica a jazida, e daí adicionando os custos de operação e produção, se avalia se é viável ou não o negócio e se apresenta também para a ANM o relatório de pesquisa, positivo ou negativo. Aqui a ANM recebe o relatório, avalia e caso não tenha nenhuma exigência, é aprovado e tem um prazo para a criação de um PAE, que é um Plano de Aproveitamento Econômico. Este PAE deve conter várias informações geológicas, do método de lavra, se é céu aberto, se é subterrânea, as classificações ambientais e econômicas, entre outras. E em paralelo, são criados vários estudos ambientais, tais como EIA, RIMA, PCA e etc. Para passar por um processo trifásico de licenciamento ambiental, na seguinte sequência: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Pequenos empreendimentos dispensam a fase de pesquisa mineral, podem operar direto a licença de operação. Em qualquer caso, pessoal, a licença de operação tem como base os estudos ambientais, sejam mais simplificados ou mais complexos, como os que eu já falei. Isso sem contar que se a lavra for em área amazônica, tem condicionantes locais e regionais diferentes daqueles existentes nas demais regiões do país. Após o PAE aprovado pela ANM mais a licença ambiental, se obtém a outorga do título minerário e pode iniciar a lavra obedecendo o que foi escrito no PAE, e principalmente as etapas de desenvolvimento da mina até o fechamento da mina. A sustentabilidade da mineração também pode ser traduzida em termos da contribuição que ela pode dar ao crescimento econômico, com justiça social e em harmonia com a preservação ambiental. Sem falar das taxas e impostos, alguns únicos para a indústria mineral, como a contribuição financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, que é chamado Imposto da Mineração. Já fiz vídeo aqui no podcast sobre o assunto e vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem.
É claro que a área da cava ou galeria subterrânea, na primeira vista é algo impactante, pois modifica o relevo local. Porém, essas escadinhas que são os taludes e os buracos que são as galerias são projetadas, criadas e acompanhadas por profissionais com conhecimento específico e altíssima capacidade técnica. Porém, faz parte da atividade de mineração o fechamento de mina e reconformação da paisagem. Existe ao redor do mundo exitosas ações de minas fechadas. Por exemplo, os jardins de Burchard são um grupo de jardins em Brentwood Bay, no Canadá, perto de Victoria, e é uma atração turística mundialmente conhecida, que recebe centenas de milhares de visitantes por ano. E antes era uma pedreira de calcário para a fabricação de cimento. A Ópera de Arame, em Curitiba, também era uma pedreira. O Parque das Mangabeiras, em BH, era uma mina de ferro. E entre outras atrações mundiais e brasileiras. Além de que, durante o período de retirada do minério, entre a abertura e o fechamento, que pode durar dezenas de anos, dependendo do tamanho da jazida, gera vários empregos diretos e indiretos. Municípios onde se localizam minerações possuem melhoras nos índices de desenvolvimento humano. Por exemplo, Itabira, que está entre as 10 cidades com o melhor índice de vida. Vale ressaltar que antes do fechamento de mina é discutido e construído com a comunidade o futuro sustentável no pós-fechamento de mina, por assim dizer. Ações do setor mineral, sejam para contribuir com a diversificação da economia local, são fundamentais para o futuro das comunidades. O projeto Juruti Sustentável, por exemplo, é um programa que promove parcerias institucionais para obter benefícios mútuos para as partes social, pública e privada, baseada num tripé formado pelo Conselho Juruti Sustentável, que é um espaço permanente de diálogo e ação coletiva entre empresas, governo e comunidades, considerando uma agenda de longo prazo. Indicadores de sustentabilidade instrumentaliza o monitoramento do desenvolvimento de Juruti e alimenta o Conselho com informações qualificadas. E o terceiro é o Fundo Juruti Sustentável, que financia ações de desenvolvimento a partir dos indicadores priorizados pelo Conselho e mobiliza recursos para gerar patrimônio financeiro para as presentes e futuras gerações, entre outras ações ao redor do Brasil. Ou seja, para se tornar uma mineração de verdade, onde gera empregos, respeita o meio ambiente e as pessoas, são diversas etapas, como eu já mostrei, que são custosas e demoradas. E detalhe, necessita de conhecimento técnico específico, com responsáveis técnicos e tudo mais. Logo, a mineração ilegal não é a mineração, pois a grande confusão, por assim dizer, seria a questão do garimpo. Eu já fiz vídeos aqui no podcast sobre o assunto. Vou deixar o link para vocês, onde detalho bem essa questão histórica e atual do garimpo, sobre tudo o garimpo legal. Daí, achar que a mineração é um garimpo comum, por assim dizer, é porque não conhece o mínimo dessa área. É claro que a visão dessa grande área está impactada negativamente por dois acidentes de proporções gigantescas, que foram Mariana e Brumadinho. Ambos foram crimes que foram julgados e que também já fiz vídeo aqui no podcast sobre esse assunto. Vou deixar o link aqui para vocês. Mas também dizer que isso é mineração também está errado. Esses crimes foram cometidos por empresas do setor ao fazer uma série de procedimentos que afetaram as estruturas da barragem de forma errada, ocasionando o seu rompimento. Se fosse feito como se preceitua toda técnica de estabilidade, contenção, isso nunca teria acontecido. E abro aspas aqui para novamente nos solidarizarmos com as famílias atingidas e dizer que eu não estou defendendo nenhuma empresa, mas sim a nossa área. Pois fazendo um paralelo, quando é fechada uma clínica onde pessoas se passam por médico, exercendo ilegalmente a profissão, a culpa é da medicina? Claro que não. Quando um suposto profissional assina uma obra de engenharia de um prédio e ele cai, a culpa é da engenharia civil? Também não. E da mesma forma, quando um local onde se extrai minério ilegalmente, de forma desordenada, quem sabe poluindo o meio ambiente, e às vezes até beirando a escravidão dos funcionários, e chamar isso de mineração, na minha opinião, também é errado. Achar que isso é igual a isso não faz sentido. Novamente, não estou defendendo acidentes ou desastres, mas como disse no início do vídeo,
O objetivo é esclarecer como é mostrado por alguns meios e dizer que o nome do podcast leva mineração, que é uma área que garante o futuro da sociedade moderna, respeita o ser humano e o meio ambiente acima de tudo. Por isso, eu acredito que sempre que se fosse falado que ocorreu extração ilegal de minerais e não mineração ilegal, seria o mais correto. Não deixe de deixar uma curtida neste vídeo para ele chegar a mais pessoas e todas entenderem que mineração não é mineração ilegal. Meu nome é Johnny Peterson, profissional da mineração, engenheiro de Minas com muito orgulho formado na minha gloriosa Federal de Campina Grande, entusiasta para com a área e lembrem-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Até o próximo vídeo.